Tá no ar. E começou mais um episódio hoje para você, por exemplo, que está pensando em começar o ano com tudo, que enfiou o pé na jaca no final do ano e esse ano não vai desenvolver, vai emagrecer e quer conquistar várias metas para a sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa é para quem quer isso, né? Olha, a gente promete e a gente entrega, viu? Nada de promessas milagrosas, Nada. nem chás emagrecedores, nem fórmulas mágicas, mas a gente traz especialistas no assunto para esclarecer todas as dúvidas para você e, claro, para que você tenha um emagrecimento com qualidade de vida, um emagrecimento saudável e que você consiga manter a sua meta não só em janeiro, fevereiro e até o carnaval, né? Pro ano mas todo. o ano inteiro. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. A gente está aqui com a doutora Camila Carneiro, que é médica. Ela é pós-graduada em nutrologia e vai bater esse papo especial com a gente, falando sobre emagrecimento saudável, sobre como é um processo de qualidade, né? Para o nosso corpo, para a nossa mente, para que a gente tenha essa manutenção de uma longevidade, de uma saúde lá pra frente com qualidade, sem ficar se preocupando com dietas de moda, né, Karina? Que isso daí Exatamente. a gente já sabe que não dá certo. Exatamente, para você manter e assim, para que ir final do ano com festas, a pessoa come um pouquinho a mais, tem os eventos, tem as confraternizações, então é um momento, janeiro é o momento de começar, é o início do ano. Sim. E Camila, doutora, o que você indica para esse período, para a pessoa fazer, não sei se um detox ou para cuidar da sua saúde, para quem quer emagrecer? Certo. Primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz e lisonjeada. É um tema que eu gosto bastante, claro, óbvio. E o que eu indico para quem quer começar, né, bote metas reais, possíveis, e não metas que não sejam capazes de ser sustentadas a longo prazo. Então, dietas muito restritivas, elas podem até funcionar no início, mas elas não são sustentáveis a longo prazo. Uma pessoa que nunca praticou uma atividade física, ela não vai conseguir fazer uma atividade física 7 dias por semana. Então, o meu conselho é coloque metas reais e não se compare, né? Hoje em dia, as redes sociais, as pessoas olham aquela blogueira que faz 2 treinos ao dia, ela corre, ela faz musculação, ela come tudo pesado, ela não faz nada fora da dieta. Então, cada pessoa tem sua régua. Então, a cada pouquinho que ela conseguir mudar na rotina dela já é uma vitória. Então, o meu conselho é esse: coloque metas reais e possíveis dentro da sua realidade. A gente fala muito que emagrecer não é só perder quilo rapidamente, mas é ganhar saúde, ganhar energia, ganhar longevidade. Mas na cabeça da gente, a gente quer tudo, rapidinho. Como esses remédios que surgem no mercado, que instantaneamente as pessoas perdem peso rápido. Mas a manutenção depois não consegue manter. A gente falou aí sobre começar com metas reais. Para quem tem dificuldade, doutora, para quem vem de um passado de tantas lutas com emagrecimento, de briga com balança, de compulsão alimentar, como é o caminho para que essa pessoa se sinta motivada a construir um corpo de uma forma saudável e não ser tentada a cair nos medicamentos milagrosos, entre aspas? A primeira coisa é realmente buscar um especialista, né, no assunto, porque as pessoas elas tentam muito emagrecer sozinhas. Se você tem pressão alta, você vai no cardiologista. Se você tem diabetes, você vai no endocrinologista. Se você tem obesidade, você tem que procurar um médico que seja especialista em emagrecimento, né, que pode ser tanto um nutrólogo, também pode ser um endocrinologista, mas você precisa buscar alguém para te ajudar nesse caminho, porque as pessoas têm muito preconceito com obesidade ser doença. E obesidade é doença, tem CID, né, já tem um tempo isso, que ela é considerada uma doença. O organismo, ele cria várias adaptações metabólicas para tentar voltar ao que a gente chama de set point, que é o maior peso da vida. Então, às vezes, você tenta sozinho, você emagrece sozinho, mas o organismo, ele sempre vai tentar te levar para o seu maior peso. Enquanto esse paciente não tratar essas adaptações metabólicas, o peso vai voltar cada vez mais, e aí vai ficar nesse eterno efeito sanfona. Então, o meu conselho é: procure sim o acompanhamento médico especializado, e claro, com todo o apoio multiprofissional, de nutricionista, profissional de educação física, que todos têm sua importância também.
Como é feito esse tratamento que você falou, para não ficar nesse ping-pong, nesse efeito sanfona? Esse tratamento começa com o quê? Como que é o básico para um tratamento de emagrecimento? O básico, a gente vai fazer os exames triviais, a gente tem que olhar como é que está o hemograma desse paciente, o perfil lipídico, o perfil hepático, a função renal. A gente no consultório, né, na minha parte da nutrologia, a gente realiza a bioimpedância para ver como que está a composição corporal desse paciente. Eu gosto muito do meu exame que se chama calorimetria indireta, onde a gente vê a saúde metabólica desse paciente, como que está a taxa de metabolismo basal desse paciente. Então são parâmetros que vão me ajudar a guiar no tratamento. Eu não consigo te dizer o que eu vou fazer, porque cada paciente realmente é único e a abordagem ela é personalizada. Isso é muito importante que você falou, porque o que a gente vê muito é, por exemplo, outro dia eu estava numa loja, estava provando a roupa e eu até falei, amiga, você tá magra e tal. Eu disse, eu já fui me dando a receita que ela tem, você vai fazer isso, você vai tomar isso. E muita gente segue isso, né? Sim. O emagrecimento, ele deve ser individualizado. Então, o risco, por exemplo, de automedicações ou dessas dietas de moda, que a gente vê toda hora as pessoas fazendo, isso é muito grande. Sim. Então, assim, como iniciar? O que você diz para essas pessoas que às vezes também vão nessa onda de se automedicar ou de pegar uma dieta que foi feita para colega e tá colocando ali para sua vida? Esse excesso, né, de informações que a gente tem a todo Essa obesidade momento, de informações pode também atrapalhar um processo de emagrecimento? Com certeza, porque assim, essas informações elas são genéricas, né? E cada pessoa ela é única e singular. Então a gente tem que respeitar o metabolismo da pessoa, a genética da pessoa, a predisposição dela para cada doença. Então esse excesso realmente de informações que a gente também vê na internet, não só, né, com pessoas próximas a nós, mas também dietas que a gente vê na internet, é algo genérico, mas você não sabe se vai servir para você, né? Então eu vejo como algo ruim. É bom porque o conteúdo, a informação hoje é algo globalizado, todo mundo sabe de tudo, tem acesso, mas a partir do momento que você perde a sua individualidade e vai na coletividade, isso se torna ruim. E o que na prática você tem visto hoje, atendido em consultório, de pessoas que buscam pelo emagrecimento, e às vezes não têm o cuidado de buscar um emagrecimento com um especialista, um emagrecimento saudável? O que mais preocupa, né, do uso dessas canetas como Mounjaro, Ozempic, Wegovy, o emagrecimento ele pode sim acontecer de uma forma rápida, mas a que custo? Geralmente, quando não é acompanhado por profissionais, é um emagrecimento que ele leva mais massa magra embora. A pessoa emagrece a custa de músculos. Então, quando isso acontece, o reganho de peso é certo. Você perde o peso, mas o que é mais difícil você não consegue, que é a manutenção. Então, muito se engana quem pensa que a manutenção de peso é mais fácil do que emagrecer. Não, se manter no peso que você perdeu é muito mais difícil. Emagrecer é fácil, você vai ali, realmente compra o Mounjaro na esquina, aplica, você consegue perder ali seus quilos, mas depois você vai reganhar. Então essa é a hora principal que você tem que estar ali alinhado com os profissionais que te ajudaram a chegar nesse objetivo. Então manter, é um assunto tão que a gente tem tanta pergunta, manter o peso é muito mais difícil do que você emagrecer. A gente geralmente pensa o contrário, né? Isso, que emagrecer para quem está obeso, que emagrecer é algo difícil. E às vezes assim, até a questão da saúde mental da pessoa, né, que não fica com a autoestima às vezes lá em cima, do outro tá falando, achando, mas você tá muito gordo, você tem que fechar a boca, isso tem um monte de indicações, né, de pessoas que não são profissionais da área e fazem isso. Olha, o que acontece, quando a gente emagrece, a cada quilo perdido, a gente desacelera o nosso metabolismo em mais ou menos 100 quilocalorias. Então, aquele paciente que ele perde 10 quilos, ele aumenta a fome dele em 1000 quilocalorias de dia, entendeu? Então a fome aumenta ao mesmo tempo que o hipotálamo, que é a nossa área do cérebro, que ela cuida da nossa regulação corporal, ele vai fazer com que aumente a fome e diminua o metabolismo, porque na cabeça, no hipotálamo, ele já memorizou o maior peso da vida e ele vai tentar voltar. O nosso corpo é programado para deixar a gente acomodado ali com aquela gordura que é uma proteção na mentalidade do corpo, né? Exatamente. A nossa mentalidade, a gente quer longe dessa gordura, a gente não quer saber dela perto da gente. Exatamente. E aí a gente
cai nessa janela de estar voltando, tendo um efeito rebote. Aí você falou de perder peso, perder o metabolismo, ficar mais lento. O que seria o ideal quando a gente fala de perda de peso rápida, né? O que é a quantidade de quilos que você considera saudável para se perder num processo de emagrecimento mensalmente, né, por um adulto homem ou mulher? Porque eu sei que tem uma diferença de peso entre homem e mulher também, porque quando a gente fala dessas canetas, o pessoal perde ali, sei lá, 10 quilos no mês, mais ou menos. Sim. E você acabou de falar, perdeu 10 quilos, aumentou a fome, depois quando ele parar de usar caneta, vai triplicar esse peso. O que acontece? A gente considera como meta, para quem realmente é um obeso, quem realmente está no sobrepeso, que precisa perder um peso, a gente considera um sucesso, um emagrecimento, a gente não coloca o quilo, a gente coloca em cima do peso da pessoa. Então, a gente considera uma meta real e possível perder mais ou menos 5% do peso corporal da pessoa entre 1 a 2 meses. Então, não é algo rápido. Porém, a gente também acha que emagrecer rápido pode ser ruim, mas existem estudos que mostram que emagrecer rápido naquele início, principalmente para quem precisa perder muito peso, é algo positivo. Tanto realmente para a saúde, porque ele precisa perder muito peso, mas também pelo efeito psicológico. Quando o paciente ele consegue ter uma perda maior no início, estimula ele a conseguir manter aquele processo. Geralmente o paciente que ele perde mais devagarzinho no começo, ele já se desestimula, porque realmente é difícil mudar o estilo de vida. Então ele precisa ter, né, ver aquele resultado para se animar. Mas as dietas restritivas e até o uso prolongado da caneta tem que ser muito bem avaliado, porque dieta restritiva e a canetinha em doses muito altas por muito tempo sem a supervisão médica, aí que começa a prejudicar, e a gente vai monitorando essa dieta restritiva, e a canetinha tem que estar ali até o ponto que está benéfico, que a perda de massa magra esteja num patamar aceitável, porque existe um patamar aceitável da perda da massa magra. E aí a gente vai avaliando isso mês a mês, semana a semana, é algo bem próximo. As canetas, elas podem ser um aliado no emagrecimento, não é contra, com você certeza. não é contra, doutor? Nada, eu sou apaixonada, tem inúmeros benefícios. O que a gente vê de ruim é a banalização. É a mesma coisa da questão dos hormônios, que aí é assunto para outro podcast, mas também é algo que é maravilhoso, é um medicamento, mas as pessoas banalizam também. Então tudo depende, tudo tem uma orientação, e essa orientação deve ser feita pelo especialista, deve ser individualizada, e é isso que a pessoa tem que seguir para ter uma obesidade, o tratamento para a obesidade. Exatamente. E a gente falou aqui de pontos interessantes. Falou, essa perda de peso acelerada pode ser bom para a nossa saúde mental. Sim. Então a gente está falando que o emagrecimento, ele é multifatorial e também precisa de multiprofissionais. Exatamente. A gente está falando de um nutrólogo, de repente um endocrinologista, um psicólogo, que tem que estar caminhando junto para ajudar naquele processo. Como que você trabalha isso, né, com o seu paciente, essa multidisciplinaridade, esse protocolo também, pensando e focando naquela personalização daquele paciente, não com dietas prontas? Foi a primeira coisa que a doutora já chegou aqui falando pra gente, ó, não dá para chegar e dizer que o tratamento vai ser igual, cada um vai ser o teu tratamento, porque cada um tem a sua individualidade. Tem um paciente que tem queixas de longas datas com reganho de peso, perda e reganho, tem pacientes ali que têm essa dificuldade de uma manutenção, pacientes que querem algo mais estético. Então, como que você trabalha, né, esse protocolo visando, porque quando a gente fala também de emagrecimento, não é só, a gente fala de saúde, mas muitas pessoas já estão ligadas somente à estética. Sim, e aí mexe um pouquinho ali com o cérebro, com aquela forma como você se vê, né, sua autoimagem. E aí o médico tem que estar muito atento a esses sinais que o paciente pode dar de que aquele processo pode ser algo totalmente ligado ao psicológico. Sim. O processo de emagrecimento, ele deve ser sempre acompanhado por multiprofissionais, né? Então, eu sempre até falo para os meus pacientes, não existe nutrólogo sem nutricionista. Então, são profissionais que eles caminham lado a lado. Então, todo paciente que passa por mim, ele já sai com encaminhamento para o nutricionista. É algo assim, inegociável. Ele já sai com uma orientação de como que ele deve se portar, o que ele deve já de fazer de escolhas, o que ele deve comer melhor, mas ele precisa também passar pelo nutricionista. E eu explico a importância da atividade física, que também é outra coisa que é inegociável no processo de emagrecimento, senão ele vai perder massa magra ao invés de gordura. E aí a gente bota a importância do profissional de educação física. Os outros profissionais a gente vai ver conforme a necessidade.
né? Alguns pacientes que têm aquele padrão de compulsão alimentar, a gente consegue perceber na consulta e a gente também já passa para o psicólogo. E a gente vai vendo realmente, sempre é tudo muito personalizado, nada é engessado. É de acordo com a individualidade, né? Se eu vejo algum desequilíbrio hormonal que não é totalmente resolvido por mim, já vai para o colega endócrino e assim por aí vai. E doutora, como lidar com essa desaceleração do metabolismo? Você falou um ponto que me chamou a atenção, que a Karina falou, nossa amiga, perdeu peso, o metabolismo fica mais lento. Aí depois o metabolismo, é muito difícil você manter, o metabolismo fica mais lento, tu tem que ter mais motivação, mais foco, mais objetividade. E o metabolismo já por si só, com a idade, com o envelhecimento, já vai ficando mais lento. Sim. Perdeu o peso, ficou mais lento. O que eu faço, doutora? O que a gente pode fazer para melhorar esse tal de metabolismo? Até porque a gente não pode botar a culpa toda nele, né? Exatamente. A gente tem nossa culpa também. Isso. Eu explico para o paciente uma analogia, principalmente o paciente que ele precisa perder peso. Ele está tentando perder peso, a canetinha, o exercício físico e a dieta estão puxando ele para não ganhar peso. E o corpo dele está indo para frente, fazendo com que ele tente ganhar peso. Quando a gente está os três puxando a alimentação, o exercício físico, a canetinha está fazendo uma força grande. Chegou o momento dele estar no peso ideal, precisa tirar a canetinha, o medicamento, o que quer que seja, vai sair a canetinha, ele tem que fazer mais força na dieta e atividade física para poder o avançado ganhar do peso não vir. Então a analogia, assim, de uma forma simples para você entender é essa. O que eu vou fazer para o meu metabolismo não desacelerar? Eu tenho que fazer mais ainda atividade física, eu tenho que cuidar mais da dieta, porque o que acontece? Quando a pessoa ela chega no objetivo, ela relaxa. Na grande maioria das vezes, ela chega no objetivo, eu lutei tanto, eu mereço agora comer um chocolatinho a mais. E não é bem assim, não é que ele não vai poder, não é que ele vai ficar a vida inteira se privando, mas a gente o paciente ele começa a fazer muitas concessões sem perceber. E aí é a hora que vai dando errado. O metabolismo, ele desacelera, ele fica lento. Por que motivos? Existe algo que a gente possa fazer ou tomar de suplementação que vai ajudar a acelerar esse metabolismo? Sim, existem alguns suplementos que a gente pode, né, associar. Um grande exemplo é a cafeína, né, que ela ajuda, né, termogênica, vai ajudar a acelerar o metabolismo, mas não é uma coisa absurda. É mais os hábitos mesmo, a atividade física. O grande aliado na atividade física é o HIIT. Ele ajuda muito a melhorar a flexibilidade metabólica. Então ele vai ajudar a não deixar esse metabolismo cair. E o principal é ganhar massa magra. Porque o que acontece? Quando a gente emagrece perdendo a massa magra, o metabolismo ele cai ainda mais. Quando a gente emagrece mantendo a massa magra ou ganhando, os nossos músculos eles são uma fábrica de energia. Então aí o corpo vai consumir mais energia e o metabolismo não fica prejudicado. Vai cair, mas depois ele recupera. Mas doutora, quando a gente emagrece ganhando massa magra, já é mais aquele tratamento, vamos dizer assim, que, por exemplo, quando você coloca uma medicação, é claro que ela vai ter uma perda de peso muito maior do que se a pessoa ir com dieta e atividade física, não é verdade? Sim. Então o que você quer dizer é que quando a gente perde peso com dieta e com atividade, uma reestruturação alimentar, com uma atividade física, é muito mais fácil você manter? Eu não entendi. Por exemplo, o que eu quero te dizer assim, quando a gente faz a medicação, tu fez a analogia da força, né? Isso. E quando a gente faz uma reestruturação alimentar, uma educação alimentar, e aí você vai perder menos, mas tem mais consistência. Não é isso? Você consegue manter, porque você já vai estar adaptado. Exatamente. Ali, por mais que você não tenha uma perda de peso mais rápida. Isso, exatamente. Não deve fazer nada de dietas muito restritivas. Você realmente, a medicação ela é para te dar a oportunidade de você se reeducar e aprender a ter novos hábitos, né? Não adianta usar o medicamento e continuar com seus hábitos antigos. E alguns pacientes, quando realmente é aquela obesidade, eles vão precisar de medicamento a vida inteira. É algo que a sociedade tem muito preconceito. Mas eu sempre dou analogia também com outras doenças. Pressão alta, tem paciente que ele tem a pressão alta, né? Ali no início ele começou, fez dieta, mudou a alimentação, começou a atividade física, ele normalizou a pressão, saiu do remédio. Mas tem paciente que mesmo fazendo isso tudo, ele não precisa tomar o antihipertensivo a vida inteira? Sim, quem tem colesterol genético também tem que tomar remédio para colesterol. A obesidade é a mesma coisa, porque às vezes ele está fazendo tudo certinho,
mas o metabolismo dele precisa do que a gente chama depois de uma dose de manutenção, né? Alguns colegas da área falam, precisa de um cheirinho do remédio, não vai ser aquela dose grande, às vezes não vai ser nem semanal, às vezes a gente passa a cada 15 dias, mas ele vai precisar de algo, não porque ele precisa emagrecer, mas ele precisa realmente estar ali tratando o metabolismo dele. Então, no caso, nesse sentido, é algo seguro, Sim. se feito junto com o especialista. Sim, com certeza. Sempre como é um tratamento que ele vai ter que estar ali lado a lado com o médico E não dele. só mantendo a medicação, mas Isso, fazendo, por exemplo, a tudo. musculação. Você falou muito de Isso. músculo. O indicado realmente para a manutenção dos músculos seria a musculação como uma Sim. atividade física chave para emagrecimento? O grande segredo é fazer um exercício físico, né, que a gente chama resistido. O CrossFit também pode entrar nisso, né, qualquer exercício resistido que tenha força. Mas como a musculação é o mais democrático, né, a gente acaba sempre citando mais ela. A musculação também acaba sendo um pouquinho menos impacto ali para quem tem Exatamente. alguma lesão e Isso. consegue atrapalhar também essa sarcopenia que Isso. atrapalha no processo de envelhecimento saudável, né, que vai perdendo os músculos. Isso. E hoje, com o advento de tecnologias, de aplicativos, de inovação, o que você pode falar aqui para o pessoal de saúde na mídia de tecnologia aliadas para o emagrecimento saudável? Eu adoro, eu acho que ajuda muito, né? Por exemplo, tem os relógios, né? Os smarts. Eu acredito que quando o paciente ele tem metas, né? Eu adoro botar metas, então vai motivar ele. Então ele vê ali no relógio que ele conseguiu fechar aquele círculo de movimento, fechar o círculo de calorias dele que ele tinha que gastar no dia. Eu vejo como algo positivo, ele vai vendo e vai se motivando. E ao mesmo tempo também que tem alguns aplicativos de celular, tipo o MyFitnessPal, que ele vai ali conseguir botar o que ele está comendo, vai monitorar. Então eu sempre indico e vejo como algo realmente positivo. Falando de alimentação, a pessoa que trabalha, né, tá com aquela vida corrida, não sabe cozinhar, tipo eu, como que vai para manter uma alimentação saudável, doutora? Você tem alguma indicação, ajuda também esses pacientes que buscam essas Já dicas, tá se consultando, nessas né, dicas Amanda? importantes para a vida da gente, assim, olha, vai naquilo ali, ou então usa esse produto aqui, que esse daqui dá para confiar. Sim, assim, sempre em consulta, eu sempre faço um recordatório alimentar do paciente, né? A gente, desde da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, o que ele costuma comer mais ou menos. E ali a gente já vai ajustando o que precisa melhorar. E para quem tem dificuldade, para quem come muito errado, né? Apesar que essa palavra não é muito legal, quem não come muito saudável, a gente indica fazer o planejamento. Não existe nada melhor do que eu planejar o que vai comer. Então, uma dica que eu dou, quando for ao supermercado, não vá com fome. Coma alguma coisa antes para você não fazer escolhas, né, ali no calor da emoção, porque tá com fome, viu aquele biscoito, foi atrás, então vá bem alimentado para você conseguir realmente ir com a cabeça pensante e fazer boas escolhas do que está dentro do planejado. E dentro de casa, nessa rotina, né, nesse planejamento dessas refeições, para quem trabalha o dia fora, aquela história de levar a marmitinha, de tentar realmente fazer esse planejamento para a semana toda, isso funciona no dia a dia, na prática? Funciona, só que realmente a pessoa também tem que querer. Tem que se planejar. Não é fácil, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, a gente está começando uma trajetória, mas você tem que querer e querer muito, porque é muito mais fácil você pedir ali um iFood de uma bobeira e não ter nenhum trabalho de ficar o domingo preparando marmita. Então, assim, mas são escolhas, né? E tem como paciente fazer. Sempre eu acredito que todos os profissionais dessa área tentam ao máximo encaixar na rotina do paciente, né? Então, a gente sempre tenta individualizar cada caso para isso. Perfeito. Doutora, mais uma dúvida que surge é o sono. Atrapalha no processo de emagrecimento? A pessoa que tem dificuldade para dormir, que tem insônia. A gente falando muito assim do dia a dia de alimentação, atividade física e falando já sobre essa qualidade de sono. Isso também tem interferência? Com certeza, né? O sono, ele ajuda um sono reparador na produção nossa hormonal. Então, um sono ruim, ele desregula o nosso cortisol. E o cortisol, quando ele está ali elevado erroneamente, ele ajuda a favorecer, por exemplo, o acúmulo de gordura abdominal. Então, um paciente que tem um sono ruim, ele não tem um emagrecimento satisfatório. Eu tenho até um exemplo de uma paciente minha que ela está em uso do Mounjaro e aí ela, em consulta, ela não tinha me relatado isso, porque eu sempre pergunto sobre o sono.
E aí ela com uma perda de peso mais travada. E aí um belo dia ela me mandou uma mensagem: doutora, esse medicamento ele prejudica o sono porque eu tô dormindo mal. Aí eu falei: não prejudica não, mas você não tá emagrecendo, ele não tá atuando porque você não tá dormindo. Aí a gente fez os ajustes necessários, ela começou a dormir melhor e começou a emagrecer novamente. Então assim, tem uma relação muito próxima. E o humor, a saúde mental, porque geralmente quando você tem alguma restrição, as pessoas falam muito que causa mau humor, que estão... às vezes a gente chega no trabalho... Gente, quando eu fiquei zero açúcar, eu queria matar todo mundo, porque tirou meu açúcar, tirou meu vício, eu fiquei assim numa abstinência, doutora. Então fazer dieta também, a pessoa tem que estar bem ali emocionalmente. Sim, tem que estar bem emocionalmente, mas eu falo muito para os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes que chegam como você. Eu tentei tirar açúcar, foi a pior coisa da minha vida, eu preciso de açúcar, sou dependente. E aí a gente vai, faz uma bateria de exames e aí a gente vê lá a vitamina B lá no ralo, a ferritina lá no chão. Então, assim, só de corrigir isso, eu nem preciso pedir para a pessoa não comer açúcar. Eu tenho vários depoimentos de pacientes minhas que pegam e mandam depois: doutora, eu nem lembro mais do chocolate depois do almoço. Porque tem uma íntima relação, né, entre nossas taxas nutricionais com essas vontades. O nosso cérebro, ele confunde a zona do prazer. Então, as nossas vitaminas, elas são responsáveis por formar os nossos neurotransmissores. Quando elas estão baixas, não tem como funcionar direitinho, não tem como formar bem os neurotransmissores, então ele procura outras formas de ter felicidade. E aí uma das formas é comida. Adoro. Então é uma coisa... Ou bebida também, né? Exatamente. Vinhozinho também Exatamente. funciona. E sabe o que funciona também pra gente? Nossas perguntinhas pra nossa entrevistada. Exatamente. Finalzinho da nossa participação aqui. Finalzinho. Nossa, mas a gente tem a pergunta mágica. Pergunta mágica pra doutora. Ela está preparada? Da caixa preta? Doutora, eu vou fazer as honras da casa pra ela, mano. Tá ótimo. A primeira vez de muitas aqui, a gente tem muito assunto pra tratar. Doutora, essa é a nossa caixinha preta, tá? Aqui tu vai abrir a caixinha, vou até abrir, vou te ajudar. Vou abrir a caixinha preta pra ti, você vai escolher uma dessas perguntas aí. Essa bem embaladinha. Exatamente. Bruna capricha nessa surpresa. embalagem. É uma perguntinha que você vai, aqui é a Camila que vai responder pra galera que tá assistindo Saúde na Mídia. Eu que abro? Exatamente, Isso. você vai abrir, vai ler a pergunta. Em 2025, vamos aumentar o tamanho da letra da pergunta pros 40, pra gente, assim, conseguir enxergar melhor, sabe? Ajuda nós. É importante isso. E vamos aproveitar e já pedir para o pessoal dar um like para seguir a gente, né? Exatamente. Se você está gostando, você está acompanhando, viu até aqui, compartilha esse vídeo para quem está nessa busca por um emagrecimento saudável e está cansado de ouvir besteira na internet. Aqui no Saúde na Mídia não tem besteira não, viu? É tudo baseado em ciência, com especialistas renomados no assunto. Se você pudesse escolher outra profissão além da sua, qual seria e por quê? Essa para mim foi fácil, porque como eu gosto muito da minha área, se eu não fosse da nutrologia, eu seria nutricionista, porque eu também adoro. Continuaria na área de saúde. Continuaria na área de saúde. Exatamente, cuidando de pessoas, né? Transformando, na verdade, a vida das pessoas. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu queria encerrar contigo, você dando um recado ali naquela câmera que é a tua, para a galera que está em casa. Dá um recado assim para o pessoal se motivar, não só na perda de peso, mas buscar a sua melhor versão em 2025, em todos os sentidos, não é só na estética, mas com a saúde também. O recado que eu dou para quem está nos assistindo é, mesmo que você tenha já tentado várias vezes o processo de emagrecimento, não tenha dado certo, persista, porque cada tentativa é um aprendizado. E cada vez que não deu certo, mas você tirou de cada pedacinho daquele um aprendizado. Para dar certo, procure um profissional de saúde que nessa hora com certeza vai dar. E não desista de buscar sua melhor versão, porque transforma a sua vida, tanto na sua saúde mental, quanto na sua saúde no geral.
E olha, se você está interessado em buscar a sua melhor versão, então já sabe onde você pode encontrar ajuda. A doutora Camila Carneiro está à disposição para que você tenha um emagrecimento saudável, com qualidade de vida, para que tenha mais energia, mais saúde, não seja só perda de peso por si só, mas seja muito mais do que isso. Então você pode entrar em contato, a gente vai botar aqui também à sua disposição os canais, né, o Instagram e também toda a consultoria que a doutora Camila Carneiro pode te oferecer. Ela é médica especializada em nutrologia, em emagrecimento, para te ajudar. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente agradece esse momento aqui e te esperamos para próximos pautas. Você já até sugeriu aí hormônios, né? Eu achei interessante. Não, e a gente fez tem uma muitos enquete. mitos e verdades, Amiga, viu? A gente fez a enquete, então tem muita pergunta sobre isso. Muita pergunta. Então já fica aqui, exatamente. próximo convite para a doutora Camila voltar falando de hormônios no Saúde na Mídia. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Saúde. Tchau. Dá um like, hein? Arrasou!